Jesus Cristo, Nelson Mandela e Adolf Hitler. Além de serem fantasias garantidas para causar alvoroço em uma festa à fantasia, esses pesos pesados históricos têm algo em comum. Todos foram líderes de tanta paixão, convicção e carisma, que conseguiam compelir seus seguidores a fazer coisas, tanto boas quanto más, que de outra forma nunca teriam considerado. A história de hoje, de loucura, falsos messias e assassinato em massa, foca em alguém que combinava elementos dos três. Ele era um pregador cativante, com o dom da palavra, um líder político incendiário que defendia o socialismo radical e a harmonia racial, e um tirano que usava a violência e a morte para alcançar seus objetivos. Ele se destacou durante a era do amor e da paz, e acabou se autodeclarando o Messias, mas acabou se revelando um menino muito malvado. Após lavagem cerebral em milhares de seguidores, fazendo-os abrir mão de seu dinheiro e liberdade, ele acabou custando a eles suas vidas, engendrando o que até hoje é o maior suicídio em massa da história moderna. Esta é a história distorcida de Jim Jones, um autoproclamado profeta que misturou espiritualidade com criminalidade e convenceu sua congregação de que lhes daria o paraíso na terra. Mas, em vez disso, trouxe seu próprio apocalipse pessoal. Jones nasceu na miséria completa em uma área rural de Indiana em maio de 1931. Seu pai havia sido mutilado na Primeira Guerra Mundial e lutava para encontrar trabalho, e sua mãe tinha todos os instintos maternos de um sapo com amnésia. A família foi despejada durante a Grande Depressão dos anos 1930, mudando-se para o que era pouco mais do que um barraco sem encanamento ou eletricidade. As coisas ficaram tão ruins que foram forçados a procurar comida nos campos vizinhos. Jim foi deixado por conta própria desde muito jovem. Frequentemente perambulava pela cidade nu quando bebê, pois não havia ninguém para vesti-lo. Em algum momento de sua infância, ele recebeu uma Bíblia da esposa de um pastor local, e isso se tornou um momento crucial para o frequentemente nu bebê. Ele estudou o livro incessantemente e começou a frequentar várias igrejas todas as semanas, sendo batizado em várias delas. A religião e a morte já o fascinavam naquela época. Ele dava sermões para as crianças locais e realizava funerais fictícios para animais atropelados. Ele também afirmava ter poderes especiais, jurando em uma ocasião que conseguia voar. Uma bravata que foi provada ser mentira logo depois, quando ele pulou de um telhado e quebrou o braço. Quando não estava lendo a Bíblia, Jones estava mergulhado em obras de Stalin, Mao e Gandhi. Se não estiver óbvio, ele estava longe de ser um garoto comum. Em vez de histórias em quadrinhos e doces, era mais comunismo e funerais de gatos. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o novo fascínio de Jones pelos nazistas não surpreendeu ninguém. Ele comandava as crianças do bairro a marcharem em estilo militar com ele em marchas imaginárias e as agredia se recusassem. Entre os funerais de animais atropelados e o fascismo imposto, Jones não havia feito muito para se aproximar de seus amigos da escola, e esse padrão persistiu na puberdade. Ele se tornou um caxias completo ao usar suas roupas de igreja todos os domingos na escola e carregar sempre uma Bíblia, dando frequentemente palestras para os colegas sobre os perigos das 3 Ds: beber, dançar e o maior D de todos, o diabo. A menos que a sua ideia de diversão fosse se unir e ler os salmos, Jim Jones definitivamente não era a pessoa com quem você queria ficar preso em uma festa. Na faculdade, ele se tornou cada vez mais ativo politicamente e começou a frequentar reuniões do Partido Comunista. Era a América dos anos 50 e o medo vermelho estava em pleno efeito. Ser apenas suspeito de simpatizar com os comunistas podia colocá-lo na lista negra do governo. Considerando que Jones e sua jovem esposa Marceline eram comunistas de fato, não é surpresa que fossem regularmente assediados pelo FBI. Mas essas intrusões ideológicas apenas serviram para radicalizar ainda mais o jovem casal. No início dos anos 50, Jones trabalhou como pastor em várias igrejas em Indianápolis e em 1955 fundou o agora famoso Templo do Povo, supostamente um novo movimento religioso que combinava cristianismo com comunismo, mas, como logo descobriremos, rapidamente se transformou em um dos cultos apocalípticos mais mortais da história. Jones organizou convenções de cura pela fé, durante as quais invocava o divino para fazer um pouco de cura milagrosa, curando várias enfermidades entre os presentes. Funcionou, não a cura, obviamente, a parte de conseguir mais seguidores. Apesar de sua admiração anterior por um certo alemão de bigode pequeno, Jones acabou se tornando um defensor da harmonia racial, e em 1960, o prefeito de Indianápolis o nomeou diretor da Comissão de Direitos Humanos local. Para todo o mal que viria depois na vida de Jones, ele na verdade fez muita coisa boa nesse cargo. Naquela época ainda havia uma divisão acentuada,
com um conjunto de regras para os residentes brancos da cidade e outro para todos os outros. Jones trabalhou incansavelmente para derrubar essas barreiras, dessegregando desde o departamento de polícia até a companhia telefônica. O desejo de Jim por um mundo mais tolerante também era evidente em sua vida pessoal. Ele e Marceline adotaram 6 crianças de diferentes etnias, criando o que ele questionavelmente chamava de sua família arco-íris. Mas apesar de parecer externamente um paradigma de virtude, Jones estava ficando cada vez mais paranoico. Em 1961, ele disse à sua congregação que tinha tido visões de um ataque nuclear, que em breve destruiria Indianápolis. Convencido de que o fim dos Estados Unidos estava próximo, Jones viajou para o Brasil em 1962 para procurar um novo lar para o Templo do Povo. Ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, trabalhando nas favelas da cidade, mas a pausa brasileira não durou muito. Jones não conseguiu encontrar um local adequado para sua seita incipiente e, de volta a Indianápolis, que surpreendentemente não havia sido varrida do mapa em um ataque nuclear, os seguidores volúveis de Jones estavam se afastando. A diminuição da frequência trouxe problemas financeiros e Jones teve que vender vários bens do Templo do Povo, incluindo o próprio templo. Constrangedor. Em 1965, ele deixou Indianápolis para sempre, mudando sua família e rebanho remanescente para Redwood Valley, na Califórnia. Depois de se estabelecer no Estado Dourado, as coisas começaram a ficar muito sombrias muito rapidamente. Jones continuou pregando que o apocalipse estava chegando, mas agora afirmava ser o Messias enviado para salvar o mundo. Apesar de se considerar uma encarnação divina, suas ações diziam o contrário. Ele começou a consumir quantidades excessivas de drogas, e seu controle sobre seus seguidores restantes se tornou muito mais opressivo. Novos membros do Templo do Povo eram obrigados a transferir todos os seus bens para a igreja, e aqueles que tinham empregos regulares entregavam seus salários inteiros ao seu novo Deus. Jones controlava todos os aspectos de suas vidas. Ele determinava as rações de comida, aprovava os parceiros sexuais e determinava quem poderia se casar. Quanto às suas próprias necessidades, ele pegava o que queria, mesmo que o que ele quisesse acontecesse ser casado com outro membro do templo. Jones estabeleceu uma unidade de segurança armada para impor sua vontade, e aqueles que se opunham a ele eram submetidos a punições cada vez mais severas, incluindo redução das rações de comida, humilhação pública e violência física. Por mais horrível que fosse, Jones estava apenas começando. Mas não importa o quão escandalosamente ele se comportasse em particular, em público, sua fama continuava a crescer. Esta era a era dos hippies, uma época de amor e não guerra. E enquanto o cheiro de incenso flutuava pela Califórnia, a mensagem de Jones sobre socialismo e igualdade tocava as pessoas. Em 1970, o Templo do Povo abriu uma filial em Los Angeles e transferiu sua sede para a capital do movimento hippie na costa oeste, São Francisco. A adesão cresceu constantemente e Jones e seus discípulos buscavam descaradamente novos recrutas de igrejas rivais. O envolvimento na política de São Francisco permitiu que Jones fizesse amizade com numerosos políticos da cidade, e ele cortejou a imprensa, usando uma extensa rede de contatos para garantir boa publicidade para ele e sua seita. Quero dizer, igreja. Apesar da ofensiva de relações públicas, começaram a surgir rumores de exploração e abuso, e Jones decidiu que provavelmente era uma boa ideia afastar seu rebanho dos olhos da mídia e além do alcance da polícia. Seu destino de escolha foi, de todos os lugares, a Guiana. A antiga colônia britânica tinha um governo socialista recentemente instalado, e para Jones era o lugar perfeito para remodelar o mundo à sua imagem. Você pode pensar que convencer um bando de americanos a abandonar tudo e se mudar para a selva para serem governados por um megalomaníaco abusivo seria difícil, mas as pessoas fazem coisas bastante estranhas quando acreditam que sua alma imortal está em jogo. Ao todo, cerca de 1.000 fiéis fizeram a mudança. Colônias baseadas em cultos não se constroem sozinhas, mesmo que sejam fundadas pelo próprio Messias. Então Jones logo pôs seus discípulos leais para trabalhar arduamente nos campos 12 horas por dia, 6 dias por semana. Como recompensa por todo esse trabalho árduo, as pessoas de Jonestown recebiam rações de comida que fariam uma modelo super ficar com fome. Ninguém podia sair, e qualquer um que falasse sobre as condições terríveis era enviado para a unidade médica, onde era drogado com substâncias que alteravam a mente, transformando-os em zumbis ambulantes. Jones continuava a tomar uma infinidade de pílulas e poções, todas as quais aumentavam sua paranoia a níveis inéditos. Ele estava convencido de que inúmeros inimigos estavam tentando destruir a igreja. Então, juntamente com o trabalho manual exaustivo e a falta de comida,
A congregação do Templo do Povo era submetida a exercícios militares, incluindo ataques simulados à comunidade. Guardas escondidos na floresta atiravam na comuna enquanto Jones cantava bobagens pelos alto-falantes espalhados pelo local, enquanto seus seguidores aterrorizados pegavam em armas e ficavam prontos para repelir seus invasores fictícios. Em novembro de 1978, o abuso em Jonestown se tornou tão difundido que o governo do ZEUA enviou uma equipe liderada pelo congressista da Califórnia, Leo Ryan, para investigar. A delegação incluía repórteres de jornal, uma equipe de TV e parentes de alguns habitantes de Jonestown, quero dizer, residentes. Jones levou a intromissão numa boa, realizando uma pequena festa para os visitantes. No entanto, a fachada de normalidade rapidamente desmoronou. Muitos moradores concluíram que Jones não era o Messias afinal e viram a delegação como uma oportunidade de escapar. Mas, quando os seguidores mais fanáticos de Jones souberam do que estava acontecendo, um deles perdeu o controle e tentou esfaquear o congressista. Sem surpresa, a delegação decidiu que era hora de sair de lá o mais rápido possível, levando 15 membros da congregação com eles. Mas, depois de fugir para uma pequena pista de pouso a algumas milhas de Jonestown, eles foram interceptados pela milícia pessoal de Jones. Homens armados invadiram a pista de pouso atirando com todas as armas, e quando as balas pararam de voar, Ryan e 4 membros de sua equipe estavam mortos. Apesar de horrível, algo ainda pior estava prestes a acontecer em Jonestown. Jones sabia que, mesmo pelos seus próprios padrões extravagantes, era o fim. Você não pode atirar em um político e esperar ser deixado para brincar de Deus na selva. Não haveria uma tranquila realocação desta vez. As autoridades do ZEUA iriam atrás dele como gaivotas atrás de uma sacola de batatas fritas. Então ele tomou uma medida drástica. Algo que ainda é difícil de ouvir até hoje, quase 50 anos depois. Ele reuniu seus tenentes mais confiáveis e os fez preparar um grande tanque do refrigerante Flavor Aid, misturando-o com um coquetel de drogas. Johnny sabia que tinha perdido, mas se ele estava indo para baixo, ele ia levar todos os outros com ele. Apenas no caso de você ainda estar em dúvida sobre que tipo de pessoa Jim Jones era. Quero dizer, provavelmente você não está, mas apenas no caso. Posso dizer que ele decretou que as crianças da congregação deveriam ser as primeiras a beber o veneno. A própria esposa de Jones, Marceline, interveio neste ponto na tentativa de parar a loucura, mas os guardas a seguraram. À medida que as crianças começaram a morrer com seus pais assistindo, Marceline conseguiu se libertar, mas já era tarde demais. Desolada, ela pegou um copo de veneno e estava morta minutos depois. Nas palavras de Jones, foi um suicídio revolucionário, um protesto contra as maldades do mundo. Para muitos membros do Templo do Povo, nem mesmo era suicídio, quanto mais revolucionário. Jones tinha feito seu trabalho de lavagem cerebral bem. Os poucos sobreviventes afirmaram que a maioria esperava pacientemente sua vez de morrer, mas uma pequena minoria se recusou a beber. Sempre determinado a não aceitar um não como resposta, Jones mandou seus capangas imobilizá-los e injetar cianeto em suas correntes sanguíneas. Em apenas 45 minutos, incríveis 909 pessoas estavam mortas, incluindo 276 crianças. Jones foi encontrado com seus seguidores, com um buraco de bala em sua cabeça. Se ele cometeu suicídio ou foi assassinado por um de seus seguidores, ninguém sabe ao certo. De qualquer forma, o Templo do Povo não existia mais. Nos anos seguintes ao massacre, houve muitos líderes de seitas que exploraram as boas intenções e a fé equivocada de seus seguidores para encherem os próprios bolsos e realizarem suas fantasias distorcidas. Mas em termos de personalidade, ambição e, eventualmente, escala de devastação, poucos se aproximaram do renascimento usando óculos escuros, que foi o reverendo Jim Jones. Graças a Deus por isso. Obrigado por assistir.